Oi, me chamo Maria Manuela. Vou apresentar o trabalho de economia sobre inflação, política monetária e desigualdade de renda no Brasil. O artigo que eu vou usar, ele foi feito em 2019 para a ANPEC, que é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. E os dados que eu vou utilizar vai ser de 2024, que foi pós-pandemia, onde o Brasil ele passou por um choque inflacionário muito alto, e foi o choque inflacionário mais recente que ocorreu aqui no Brasil. Como eu já havia comentado anteriormente, eu escolhi atualizar esses dados do Brasil numa época onde o Brasil tinha acabado de passar por uma pandemia e os juros foram cada vez mais altos, né? Entre 2021 e 2023. Em 2021, o IPCA do Brasil chegou a 10%, e para conter isso, o Banco Central ele eleva os juros e chegou a 14%, onde o normal é entre 10 e 12. 12 já seria considerado um juros alto. E o que aconteceu foi que tudo aumentou, né? Para tu ter uma vida básica, aumentou. Transporte, gasolina, alimentação, energia, luz, tudo se tornou extremamente caro. E o que acaba acontecendo é que as pessoas que têm renda baixa no Brasil, elas sofrem cada vez mais, por conta que elas precisam se manter viva, e para se manter viva tudo se torna muito caro. O que acontece é que elas basicamente começam a trabalhar para viver, e meu estudo vai falar mais ou menos um pouco sobre isso. E se os dados de 2019, não os dados, mas o estudo em si ainda se confirma. O estudo do artigo ele foi feito por 3 meninos brasileiros em 2019. Eles analisaram o Brasil, os juros e a inflação do Brasil de 2000 a 2020, e eles viram na prática que o imposto ele afeta quem tem menos renda, né? Porque quanto mais o imposto aumenta, as coisas aumentam, o custo de vida aumenta, e as pessoas, como elas têm que conseguir viver, elas começam a parcelar as coisas. Isso acaba utilizando dos juros, né? Então as pessoas, para conseguir se manter viva, elas começam a parcelar as coisas básicas que não seriam de costume delas parcelar, para conseguir ter uma vida pelo menos digna. No artigo ele mostra que as coisas que mais elevam os valores são as coisas básicas, né, que é alimentação, energia, água, luz. Enfim, eu tentei usar o mesmo método utilizado no artigo, né, que é regressão e controle de Pearson, para garantir que ficasse o mais compatível possível. E eu ampliei a adaptação para 2024, que foi assim que a gente meio que saiu de uma pandemia, né, que as coisas meio que estabilizaram. Eu utilizei como fonte o IBGE, o Banco Central, e o IDEAPA. Aqui o gráfico ele mostra, né, que a inflação, os picos de inflações de 2015 e 2021, eles aumentam ou coincidem junto. Esse índice ele é pelo Gini, né, que ele é quem mede a desigualdade de renda no Brasil, e em 2017 e 2019 ele caiu. O que cada vez afirma mais o que o artigo original já tinha dito, que quanto maior a inflação, pior a qualidade de vida de quem tem renda baixa. Quando a gente separa a inflação por tipos, né, tipo alimentação, transporte, lazer, fica cada vez mais evidente o impacto social, né, e desigual do Brasil. Por exemplo, em 2021, que era época de pandemia, o transporte público ele aumentou 21% e a alimentação 14%. Como eu já havia falado anteriormente, a inflação base normalmente fica entre 10 e 12, 12 já sendo considerada alta. E no próprio gráfico ele mostra que as pessoas mais afetadas são as pessoas de renda baixa, porque elas precisam viver
e para viver elas têm que parcelar. Aqui a gente consegue ver que a comparação entre os dois períodos, elas se sustentam, que quanto mais o Banco Central ele aumenta os juros, né, e para conter a inflação, mais isso tem custo social, né, mais a desigualdade social no Brasil ela fica mais evidente e mais clara para as pessoas que não conseguem ter pelo menos o básico. Tá. Para a conclusão do trabalho, a gente vê que a inflação prejudica mais quem tem renda baixa, como já falado, e que o período de 2021 a 2023, que foi basicamente um período onde eles tentaram reverter tudo o que tinha acontecido durante a pandemia, é possível, é lento, mas possível, né? E também mostra que a política dos juros altos, ele não controla só o preço e quanto aquilo custa, e sim a vida das pessoas, né? Ela controla basicamente tudo, porque tu não consegue ter a mesma vida que tu tinha antes dos juros aumentar, porque normalmente o salário não acompanha, o salário continua o mesmo e as coisas aumentam. Então as pessoas elas têm que basicamente pagar para viver. Nessa comparação eu tentei utilizar o mesmo método para ficar o mais parecido possível e esse é o meu trabalho. Muito obrigada.